Aqui a gente muda de assunto agora porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou as férias e se reuniu hoje com o presidente Lula em Brasília. Após o encontro, Haddad afirmou que o câmbio tende a se acomodar e citou a chance do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, moderar propostas feitas durante a campanha eleitoral. Haddad afirmou que não há discussão no governo que envolva mudanças no regime cambial. Nós vamos acompanhar um trecho da manifestação do ministro da Fazenda. A questão do dólar, a gente precisa entender isso como... Tem uma coisa que tem um processo de acomodação natural, né? E nós tivemos um estresse no final do ano passado, no mundo todo, tivemos aqui um estresse também, né? No Brasil. Hoje mesmo o presidente eleito dos Estados Unidos deu declarações de que, moderando, né, determinadas propostas que foram feitas ao longo da campanha. É natural que as coisas se acomodem, mas não existe discussão de mudar regime cambial no Brasil. Haddad disse ainda que a reforma tributária sobre a renda será encaminhada depois das eleições do Legislativo, na Câmara e no Senado, e que a votação do orçamento é a prioridade nesse início do ano. Nós também vamos acompanhar. A prioridade agora é votar o orçamento. Nós temos que discutir, falar com o relator para ajustar o orçamento às perspectivas do arcabouço fiscal e das leis que foram aprovadas no final do ano passado. E duas questões aí, Rafa Macris. O orçamento, que era para ter sido votado ano passado, que é o orçamento para esse ano que estamos vivendo, e nas palavras do ministro da Fazenda é a prioridade, e é a questão cambial, né? A alta do dólar, fechou o ano aí com níveis altíssimos, batendo recordes, ainda em valores altos, sem muitas projeções de diminuição também. E ele já coloca na conta ali do presidente americano, como se não fosse nada aqui a ver com o Brasil, o problema vem de fora. Como é que você vê essa situação econômica no Brasil no início de 2025? Rafael Macris. Acho que o único acerto que eu pude observar nessas cenas anteriores aí foi a questão do ministro da Fazenda ter cancelado as suas férias. Porque a situação está muito complicada aqui no Brasil. Se a gente observar há cerca de 4 anos atrás, quando o dólar passava dos R$4 na época, houve um alvoroço completo por parte do PT, de artistas apoiadores, do PSOL, do Partido dos Trabalhadores, enfim, de tudo isso, dizendo que era um absurdo, que era algo insustentável, que a economia brasileira não iria aguentar um dólar passando dos R$4. E hoje a gente tem o ministro da Fazenda considerando normal o câmbio aí de mais de R$6, dizendo que esse câmbio pode acomodar. Mas acomodar em quanto? Em R$7? Em R$8? Não era esse o governo que dizia que os trabalhadores, todas aquelas pessoas poderiam voltar a ir aos Estados Unidos, a ir à Disney, e não é isso que a gente tem observado nesse momento. A gente tem aí o Boletim Focus, que saiu recentemente, com previsões muito preocupantes. A taxa Selic, por exemplo, aumentou a projeção para 2025 e pode chegar até 15%. Isso é uma coisa que freia por completo a economia. Quem vai injetar um dinheiro num negócio, uma empresa, correndo uma série de riscos, com as amarras trabalhistas absurdas que a gente tem aqui no Brasil, colocando o seu capital em risco, se ele pode deixar tranquilamente num banco ali rendendo 15%? Um outro ponto também, a inflação já está muito acima da meta, aí, a previsão do Boletim Focus. A inflação pode chegar em 2025 em cerca de 5%. Ou seja, mais de 10% de acordo com a estimativa e a previsão colocada como teto aí pelo governo. Então é algo muito preocupante e se o governo não se movimentar no sentido de dar um gesto importante para cortar gastos essenciais no governo, esse cenário só tende a piorar. No fim do ano passado, em dezembro, quando houve o anúncio por parte do ministro da Fazenda em que ele isentaria o imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000, foi um momento que causou um extremo alvoroço no mercado e naquela ocasião o Banco Central fez o maior leilão da história
dos dólares que a gente possui aqui no Brasil, vendendo mais de 30 bilhões de dólares para tentar conter o câmbio, e nem isso foi feito. É como se uma mangueirinha saindo pouca água tentasse conter o incêndio florestal gigantesco, que o único caminho para conter todo esse problema fiscal e monetário que a gente está vivendo hoje no Brasil é justamente posturas com responsabilidade fiscal do governo. Não adianta o governo comemorar a aprovação de uma proposta de reforma tributária aqui no Brasil. É claro que foi importante a simplificação do pagamento dos impostos aqui no país, sendo que a gente vai ter um aumento na carga tributária nos próximos anos. Cadê a reforma administrativa? Cadê os cortes de ministérios? Cadê os cortes dos altos salários do funcionalismo público? Enquanto a gente vê membros do judiciário ganhando às vezes mais de 100 mil reais em um mês, a gente vê a população sofrendo com a alta da inflação, a alta do dólar, o rebaixamento do seu poder de compra, as pessoas não conseguindo comprar o mínimo necessário para ter dignidade para viver no nosso país. Tá bravo o Rafael Macris, você concorda com ele ou Deise Chocari? Concordo. O Brasil não é um país sério, né? Vamos combinar. Essa reforma que foi apresentada, o pacote fiscal que foi apresentado pelo governo, em nenhum momento usou a palavra corte, né? Você nunca corta na própria carne. A gente tem que lembrar, eu gosto de lembrar algumas histórias aqui, porque às vezes a nossa memória é curta, e em período de campanha eleitoral a gente esquece mesmo, assim. Mas vamos lá, o governo Lula 1, tá, que todo mundo fala que foi um governo maravilhoso, que teve políticas sociais implementadas, ali surfou, sim, goste ou não, uma onda que vinha do Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula 2, quando o presidente Lula teria que se provar com austeridade fiscal, a coisa desandou. E aí a gente teve os escândalos, teve mensalão e a austeridade fiscal, ela foi para a banha, foi para o saco. Quando veio o governo Dilma Rousseff, aconteceu o que aconteceu, e agora em Lula 3 existia a possibilidade de voltar com a austeridade fiscal. Lula falou durante a campanha eleitoral que ia voltar com a austeridade fiscal, que o Brasil ia crescer. O pacote fiscal era uma grande promessa, porque existia essa possibilidade de fazer cortes, de reduzir ministérios, como o Rafa falou, e nada disso foi feito. Por que a gente vê o dólar avançando? Por que a gente vê o Banco Central fazendo esse tipo de leilão? Porque o pacote foi insuficiente. O pacote não tem uma previsão a médio e longo prazo. O Brasil, mesmo com o anúncio do pacote, que foi tão glamorizado e tão comemorado, o pacote fiscal ele não apresenta soluções a médio e longo prazo. Então, nenhum investidor quer colocar o seu dinheiro aqui no Brasil. É por isso que o mercado reage desse jeito. A gente tem a alta da taxa Selic, Boletim Focus, todo dia dando uma previsão catastrófica para o Brasil, e o dólar quase batendo em R$7, como aconteceu, chegou a bater 6,30. Então, o que acontece é que esse governo é um governo gastão, não faz reformas estruturais. A gente não pode falar, a reforma tributária ela é importante, mas a gente não pode falar de reforma tributária sem falar numa reforma administrativa, desse Estado obeso, inchado e paralisado, que não faz nada pelo cidadão. E aí some-se a isso a questão que a gente tem apontado aqui na Jovem Pan já há algum tempo da Previdência. A Previdência vai estourar, vai ser em 2027, 2028, o próximo presidente vai pegar uma bomba na mão, e esse governo não quer discutir essas reformas estruturantes. É por isso que a gente está do jeito que está, é por isso que 2025 tem uma das piores previsões dos últimos anos para a economia. O brasileiro vai perder o poder de compra e o governo continua gastando. E você, Sérgio Zagarino, como é que vê essa situação da economia começando? Câmbio, dólar, inflação, juros subindo já, né? Promessa aí de 2 altas de 1% em cada uma das 2 próximas oportunidades lá no Banco Central. Sérgio Zagarino. É um cenário muito ruim. Eu concordo com absolutamente tudo que foi pontuado pelo Rafa, pela Deise, e digo isso há um certo tempo, porque o ministro Fernando Haddad não tem condições alguma de permanecer como ministro da Fazenda. Isso tudo em razão de que no começo do segundo semestre de 2024, ele já havia sinalizado que, olha, podem ficar tranquilos. Ele tentava, de alguma forma, falar para o mercado, pode ficar tranquilos, que nós vamos apresentar aí um pacote de redução de gastos. Pois bem, eles deixaram para depois das eleições para não prejudicar a eleição municipal. Só que eles não entendiam que quem prejudicava o governo federal, no caso o PT, nas eleições municipais, era o próprio PT. O resultado ficou claro, com o PT diminuindo muito nas eleições municipais. Pois bem, voltemos aqui à questão da responsabilidade fiscal.
O mercado, a partir do momento que ele não enxerga sequer um compromisso do governo de ter austeridade fiscal, um compromisso do governo de assumir, pelo menos, a abertura do diálogo com o Congresso para corte na própria pele, como pontuou o Macris de uma reforma administrativa, como pontuou a Daisy de uma reforma, mais uma vez, na Previdência. Lembrando que essa reforma tributária, ela vai aumentar a quantidade dos impostos. Ela vai, em tese, simplificar, mas, na verdade, além de, em tese, simplificar, ela concentrará poder nas mãos do governo federal. Tudo que eles fazem nunca é pensando no ajuste fiscal do país. O que eles fazem, na verdade, é o que eu posso fazer para, de alguma forma, concentrar mais poder dentro ainda da regra das 4 linhas e fazer com que eu permaneça no poder. Todos eles fazem isso. O PT no poder, os deputados pensando apenas em perpetuarem-se ali, principalmente depois que eles inventaram essa chamada emenda parlamentar. Para vocês terem uma noção, o governo envia um pacote, em tese, de redução de gastos para o Congresso, que, para votar, eles fazem uma chantagem com o governo que deveriam liberar quase metade do valor que teria de redução a título de emenda parlamentar. Para votação, para conseguir colocar em pauta, os deputados, eles exigiam 7 bilhões de reais. Aí entra o STF, entrou a decisão do ministro Flávio Dino. Tudo isso, um resumo de tudo isso que a gente está falando, é a insegurança do Brasil, é um país sem responsabilidade, é um país que, se permanecer dessa forma, o investidor, ele vai pensar 2 vezes em investir, o que é um absurdo, porque o Brasil é um país perfeito para investimento.